Mistborn é uma série de livros de fantasia voltada para adultos que ainda está em construção, mas que tem uma das propostas mais ousadas da história: construir uma série que transite de fantasia para ficção científica com o decorrer das sagas. Segundo Brandon Sanderson, escritor da série, sua ideia em Mistborn é escrever trilogias de trilogias, dividindo cada era em uma sequência de livros próprios. Essas eras correspondem a uma determinada época da história daquele planeta. Com isso, os livros contarão o desenvolvimento dessa civilização, da antiguidade até uma civilização futurística. No momento deste vídeo, a série já possui 7 livros. O Império Final, Poço da Ascensão, O Herói das Eras, sendo esses 3 livros pertencentes à primeira era de Mistborn, que em paralelo com nossa realidade seria a Idade Medieval. Já os livros da Segunda Era, que se assemelham ao período da Segunda Revolução Industrial, são A Liga da Lei, As Sombras de Si Mesmo e Os Braceletes da Perdição. A Segunda Era será finalizada com um 4º livro, chamado de The Lost Metal, previsto para o final deste ano. Em complemento aos 6 livros, Sanderson escreveu um livro chamado Mistborn: The Secret History, que não possui tradução para português no momento. Não é necessário lê-lo para entender os demais livros, mas é recomendado que o leia apenas após a leitura dos primeiros 6. No entanto, lhes garanto que não é um livro descartável, sendo um dos livros mais incríveis, se não o mais incrível de toda a série. A série, que teve início em 2006, deve ter suas demais eras lançadas no decorrer dos próximos anos, com a terceira era prevista para 2023. Mas se você está achando que é somente devido a essa estrutura complexa e ambiciosa que Mistborn é uma das melhores séries de fantasia atuais, você está muito enganado. Você já parou para pensar no que aconteceria se o herói destinado a salvar a humanidade utilizasse o seu poder para condenar o mundo? Mistborn dá o pontapé inicial da saga a partir dessa pergunta. No universo da série, o Senhor Soberano deveria ter se apossado do poder para salvar a humanidade, mas, em vez disso, ele o utilizou para escravizar o mundo por mais de 1000 anos. Ao pegar o poder, o Senhor Soberano fez diversas mudanças no mundo que pioraram muito a vida daquele planeta. Ele trouxe o sol para mais perto e, após isso, as plantas deixaram de ser verdes, passando a ser das mais variadas cores como vermelho, roxo e amarelo. Até mesmo o sol virou vermelho. Em consequência, as flores deixaram de existir, cinzas passaram a cair dos céus e o céu ficou esfumaçado, em resposta a um sol tão próximo do planeta. Algo a mais aconteceu quando o Senhor Soberano assumiu o poder. Sempre no entardecer da noite, as brumas começam a aparecer. Elas são como tentáculos invisíveis que ficam no ar se movendo durante a noite, e por isso, culturalmente, as pessoas têm medo da noite. Além dessas mudanças, o Senhor Soberano dividiu a sociedade em classes: a classe dos nobres e a classe dos Scar. Um Scar era qualquer habitante que não fosse nobre, tratado como um legítimo escravo. O trabalho braçal dos campos ficou em suas mãos, e eles mal conseguiam se sustentar. Reza a lenda que o Senhor Soberano tornou os Scar mais burros e férteis, a fim de que fossem numerosos e se comportassem como o Senhor Soberano ordenasse. Propaganda enganosa ou não, os Scar já não acreditavam que poderiam vencer o Senhor Soberano e, por isso, aceitavam a escravidão eterna. Eles até tentaram em alguns momentos da história fazer rebeliões, mas todas sem sucesso. Ainda, quando o Senhor Soberano assumiu o poder, concedeu aos nobres uma habilidade incrível: a alomancia. A alomancia é uma das formas de magia desse universo, que consiste em queimar metais para que se obtenha algum efeito especial. Os alomânticos engolem pedaços de metal que são metabolizados no corpo, adquirindo muito mais reservas de metal do que reservas provenientes de alimentos. Além disso, existem 2 tipos de alomânticos: os comuns, que queimam apenas um metal, e os nascidos das brumas, que queimam todos os metais e que dão nome à série. Alguns metais dão efeitos simples, como força e sentidos aguçados. Já outros dão efeitos muito bem elaborados por Brandon Sanderson, mas que não serão comentados aqui para evitar spoilers.
O Senhor Soberano não contava que os Ska também pudessem adquirir esse poder. Muitos nobres tiveram relações com Ska e seus filhos híbridos têm a chance de nascerem alomânticos. Esses alomânticos Ska, apesar de serem caçados pelos capangas do Senhor Soberano, são de certa forma a única esperança para que o Senhor Soberano algum dia perca seu trono. No universo de Mistborn existem mais tipos de magia que interagem com metal: a feruquimia e a imalurgia. A feruquimia consiste em armazenar uma característica em metal para uso posterior, ou seja, um feruquímico pode, por exemplo, reservar velocidade em um metal para usar em outra situação. Porém, enquanto armazena velocidade, ele fica lento. Já a imalurgia, é melhor vocês lerem para descobrir. Tudo o que foi descrito aqui se trata dos aspectos base que norteiam o universo dos livros da série, mas que fique claro que não abordamos nem 1% de todo o desenrolar dessa história, muito menos da Segunda Era. Há inúmeras criaturas e nuances desse universo que o tornam maravilhoso. Quanto à estrutura dos livros, a série é muito bem organizada. A trilogia da Primeira Era possui mais de 2.000 páginas, mas isso não é de forma alguma exaustivo. Os capítulos são bem compassados, o que implica que a cada 10 ou 11 páginas tem um capítulo novo. Isso, somado à escrita leve, torna a história muito fluida. Outro aspecto interessante são o mapa da cidade e o mapa da região em que se passa a história em cada livro, o que facilita a visualização da narrativa. Por fim, algo muito interessante a se destacar na Primeira Era são os fragmentos de diários contidos no cabeçalho de cada início de capítulo. Isso faz com que a pessoa anseie ler ao menos os novos trechos dos diários. Já a Segunda Era, até o momento, tem livros mais curtos, com média de 350 páginas, e também possui mapas em seu início. No entanto, no lugar dos fragmentos de diários, há fragmentos de jornais em algumas páginas, mas que são muito mais enigmáticos e que, sem saber o final da história, não fazem sentido algum, mas conseguem ser instigantes. De forma geral, os livros são narrados em terceira pessoa. O grande ponto-chave da história, ao menos do primeiro livro, é a luta contra a centralização. O poder nas mãos do Senhor Soberano é uma perfeita analogia ao poder do Estado. Ele escraviza, mata, rouba e mantém a população nas mais desprezíveis condições. Ainda, as medidas tomadas por ele, como trazer o Sol para mais perto do planeta, em vez de ajudar a vida da população, acaba apenas piorando. O Senhor Soberano é o que todo burocrata é, um tirano, como fica bem claro no decorrer do primeiro livro. Em contrapartida, há também aqueles que buscam pela liberdade, buscam derrubar aquilo que parece inderrubável, o Senhor Soberano. O Estado, em alguns momentos, também parece ser invencível. Assim como o Senhor Soberano, ambos assolam o planeta há mais de 1000 anos, mas há quem lute contra eles. E se há luta, há esperança. Para evitar spoilers, vamos evitar uma análise dos outros livros. Por que você deveria ler Mistborn? Brandon Sanderson é um especialista em fazer universos, personagens e finais com selo Sanderson de qualidade. O universo de Mistborn é genial, possui características e regras bem determinadas, que não dão margem para muito protagonismo. A alomancia, a feruquimia e a imalurgia são usadas de forma natural, sem muita glamourização. Ainda, a série transborda a ambição do escritor. Nada na história está ali por acaso. Tudo é muito bem amarrado para que Mistborn consiga atingir o mais alto patamar das séries de ficção. Muito além disso, os personagens de Sanderson são indescritíveis. Não tem como dizer que são apenas marcantes. Um a um, todos têm características, personalidades e histórias únicas e bem desenvolvidas. Por fim, se ao ler Mistborn você pensar, nossa, essa história não tem nada demais, fui enganado. Bem, leia até o final.
Os finais de Sanderson têm um gostinho especial. Como contraponto às histórias do autor, para aqueles que gostam de ambientes bem descritos com a posição de cada objeto, sinto muito. O próprio Sanderson já disse que isso é um aspecto secundário em suas histórias. O que a história perde em descrição de ambientes, ela ganha em universo e personagens. Se você ficou convencido de ler Mistborn, temos algumas más notícias. É muito difícil encontrar versões físicas dos livros no Brasil, sem que sejam usados. O escritor deste artigo, Leandro, demorou 3 meses para conseguir encontrar o primeiro livro da série. Hora ou outra aparecem em estoque, apesar de serem raros. Não parece que seja por uma grande procura aqui no Brasil, apesar da série ser muito aclamada no exterior, mas sim pela falta de oferta. Por isso, deixaremos nos comentários links para os livros, mas nem todos terão estoque de livros físicos, apenas e-book. Mas fique de olho e tenha esperança. Quem sabe não surge algum físico. Não deixe de saber qual é o desfecho do Senhor Soberano e o desenrolar da série ao longo das eras da provável melhor série de ficção dos próximos anos. Até a próxima!